E aí pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Vamos continuar nossa aula com a aula de hoje. Vamos falar sobre classes, tá? Continuando a nossa última aula, na qual fizemos a parte 1, explicando um pouquinho sobre classes e começando a falar sobre os atributos. Ou seja, só para a gente fazer uma breve recapitulação, eu tentei explicar que classes elas servem como um contrato daquilo que vão refletir futuramente sobre os nossos objetos. Então elas têm basicamente duas características. Uma são os atributos, ou seja, tudo aquilo que compõe uma classe. Se nós estivéssemos falando de um ser humano, nós poderíamos dizer que um ser humano ele tem atributos como cor da pele, cor dos olhos, tamanho do cabelo, tamanho das unhas, sei lá, tamanho do nariz, enfim, várias características que nós poderíamos setar sobre seres humanos, né? E nós temos que também colocar comportamentos, ou seja, falar, andar, correr, que idioma é capaz de falar. Então, se nós fôssemos transformar seres humanos em objetos, a nossa classe chamada ser humano, ela teria que comportar todas essas características para que quando nós criássemos de fato um objeto concreto do tipo humano, nós pudéssemos setar neles, nós pudéssemos colocar neles aquelas características através do nosso software, tá? Como eu falei para vocês na última aula, não tem muitas das coisas que nós vamos ver lá na frente sobre orientação a objetos, não tem uma relação direta sobre compor objetos do mundo real, mas é importante você entender como se compõe objetos do mundo real para que lá na frente essa analogia ela faça bastante sentido, tá certo, pessoal? Então, passada essa recapitulação da nossa última aula, da parte 1 sobre classe, apaguei ali a geladeira, que não importa, deixei o exercício para todo mundo, espero que vocês tenham feito, tá, pessoal? Então, hoje a gente, como eu falei para vocês, deu o exemplo do nosso guarda-roupa, né? Era o objeto que eu estava vendo aqui na minha frente. E aqui, o que eu fiz? Eu coloquei todos os atributos do nosso objeto, certo? Então, além de atributos, eu também tenho os... que eu vou chamar? Eu vou chamar de comportamentos, tá? E os comportamentos de um determinado objeto em Java, vocês vão ouvir tecnicamente a palavra métodos, tá? Então, o que é, pessoal, um método em um objeto Java? Como eu falei para vocês, ele nada mais é do que a descrição do comportamento que trabalha com esses atributos aqui em cima para poder nos dar resultados a partir do que está aqui que foi inserido pelo seu usuário, pelo usuário do seu software aqui nos atributos, tá certo? Então, anteriormente nós já tínhamos visto um método, eu vou criar ele aqui, tá? Que também é um comportamento, mas é um método. Eu vou deixar ele criado aqui, por último, porque ele vai nos ser útil na próxima aula, na verdade, mas eu já vou deixar ele criado aqui, tá? Ele é um public static void main. Esse é o nosso método principal da classe, tá? Quando eu tenho esse método, pessoal, só para vocês entenderem, esse método aqui ele só é importante para ele executar a classe, tá? Para objetos onde você só quer guardar dados, de repente ele está aqui no objeto guarda-roupa, de repente não. Se nós estivéssemos realmente fazendo um programa para uma empresa que precisa, por algum motivo, guardar informações de seus guarda-roupas, esse método main ele não estaria aqui. Ele estaria colocado fora daqui, porque ele executa todo o programa Java. Sempre que você executa
dá 2 cliques num jar ou que você executa um ponto Java, passando o método, você tem que executar uma classe que recebe o método main e a partir desse método main ele sai achando todos os objetos que ele precisa para trabalhar. Por via didática, nós vamos usar o método main aqui mesmo dentro da classe, tá certo? Então vamos aqui pensar num primeiro método, tá? Um primeiro método que a gente pode fazer aqui, pessoal, deixa eu ver o que é. É porque também eu escolhi um objeto que é difícil ter funcionalidade com base no que nós temos aqui. O que eu posso fazer, pessoal? Deixa eu ver. Eu não faço a menor ideia do que eu posso fazer como comportamento para um guarda-roupa. Tá, a gente pode imaginar aqui um void abrir porta, tá? E aí, ó, ao invés de ter um int cravado número de portas, eu poderia ter aqui, na verdade, um array de portas. Ao invés de ter um int gravado no número de gavetas, eu posso ter um array de gavetas e a mesma coisa, eu vou ter um array de maçanetas, tá? O resto é exatamente a mesma coisa. Eu estou tentando criar aqui uma funcionalidade para o nosso guarda-roupa. Então, ó, ao abrir portas, ao iniciar o nosso objeto, eu vou ter que dizer um int que diz qual que é a porta que eu quero abrir, tá? Então, deixa eu ver, pessoal, isso aqui é complicado. Tá, é que eu estou pensando mais no guarda-roupa como um cadastro de guarda-roupa. Eu vou colocar aqui uns métodos adicionais para o nosso programa funcionar, que ele vai ter, tá, um portas abertas, um gavetas abertas e um maçanetas abertas. Tá? Então, ó, quando eu começar o programa, vocês vão ver que eu vou setar esses caras aqui, tá? Todos esses caras aqui eles vão ter que ser setados com valores e a gente vai poder abrir porta, tá? E a gente vai, eu vou usar só porta, tá, pessoal? O mesmo princípio vocês vão poder usar para maçanetas, tá? E eu vou poder fechar porta. E eu digo qual porta que eu quero abrir ou fechar. Tá? Então, olha só, com base nos meus atributos, eu estou começando a adicionar comportamentos ao nosso objeto. E a classe é ela que contém a estrutura, tá? Que nós chamamos de métodos, ou seja, isso aqui é um método, tá? Isso aqui é um método e isso aqui é um método. Eu não quero que vocês se preocupem agora com as palavras, porque assim que eu terminar essa aula aqui, a próxima aula vai ser explicando toda a estrutura da classe. E aí eu vou entrar em detalhes do que é isso, por que isso é importante, por que isso é importante, por que isso é importante e porque algumas coisas aqui em cima vão ser importantes. Por hora eu quero que você se preocupe apenas com o entendimento do que é um método e como ele adiciona comportamento ao nosso objeto. Tá? Então eu vou abrir porta. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou abrir uma porta e esse inteiro que eu vou passar aqui é exatamente um índice do meu array que vai verificar se
nas minhas portas abertas, aquela porta específica em questão, ela já vai estar aberta ou não. Se ela estiver aberta, se ela estiver fechada, nós vamos abrir. Se ela já estiver aberta, nós vamos retornar, nós vamos emitir uma mensagem para o usuário dizendo que a porta já estava aberta, tá certo? Então, via programa, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Eu tenho um inteiro porta aberta. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou verificar se o meu portas abertas recebendo o índice porta, tá? É igual, como é que eu vou fazer? True. Então, só preciso disso, tá? Se você ainda não assistiu a aula sobre condicionais, volta lá, tá? Volta lá no tópico. Eu não lembro exatamente qual é a aula. Deixa eu ver aqui junto com vocês. Estou assistindo uma partidinha de CS que estava assistindo, né? Acabou a partida. Deixa eu ir aqui. Cadê? Vou alternar a conta. Vou para a conta do programando. Bora. Vou entrar no canal. Então vamos lá. Você vai voltar. Se você não entendeu aquela estrutura, você tem que voltar aqui para a aula de número 5, tá? Que são as condicionais, tá certo, pessoal? A aula ponto 5 e a aula 5 tem aqui a parte 2. Elas vão falar sobre condicionais e lá explica exatamente aquilo que eu estou fazendo aqui na aula 8, parte 2, tá certo? Então, é importante que vocês assistam a aula para entender essa estrutura aqui. Se você não entendeu o que eu fiz aqui, você pulou etapas dentro do nosso curso, tá? Então, volta lá, dá uma assistida, capta o que está acontecendo aí. Talvez o que não tenha lá é o seguinte: como eu estou verificando... não, é uma rede inteiros, ó. Então, como é uma rede inteiros, eu tenho que verificar se... que a gente vai convencionar aqui, tá? 0, a porta ela tá fechada. Se tiver o valor 1, a porta ela está aberta, tá certo? Então, se a porta está no valor 1, system.out, eu vou imprimir para o usuário que a porta eu não sei porque que eu fiz a string assim. Estou começando a programar muito em JavaScript e por isso eu estou parando de usar aspas duplas. Já está aberta, tá? Então olha só, eu acabei de acabei de dizer para o usuário que a porta que ele me passou, ela já está aberta. Como eu não tenho mais nada para fazer aqui nesse método, eu coloco um return. O que é um return? Para esse método aqui, desse tipo, tá? Isso aqui é o tipo do meu método. Na próxima aula eu vou explicar isso com detalhes. Para esse tipo, só entenda o seguinte: a hora que eu colocar esse return, eu estou dizendo para o meu código o seguinte: para de executar, não precisa mais fazer nada, tá? E aí, tipo... se é 0, eu tenho então que fazer o seguinte: int não, né? Portas abertas, porta, ou seja, recebe 1. E eu vou também colocar uma mensagem para o meu usuário: a porta foi aberta, tá? Então olha só, pessoal, é simples. Se a porta ela já estava com o valor 1,
Se quando, ó, vamos supor que a gente, vamos executar isso aqui. Eu vou tirar esse fechar a porta aqui. A gente vai mudar um pouco esse conceito. Não, a gente vai criar o fechar a porta depois. Vamos fazer logo o porta aberta para você entender, tá? Por hora, o que eu preciso? Eu preciso criar um objeto do tipo guarda-roupa. Eu vou criar um GR aqui, tá? E agora, de fato, pessoal, a gente está usando a nossa classe para criar um guarda-roupa. Mas vamos fazer o seguinte. Para essa aula não ficar muito grande, eu vou explicar para vocês essa estrutura aqui, tá? E na próxima aula eu vou voltar e a gente vai continuar explicando aqui. Por hora, entenda o seguinte, ó. Quando eu faço essa estrutura aqui, ó, na verdade essa estrutura aqui, no guarda-roupa, ou seja, eu estou mandando criar um novo guarda-roupa, nesse momento o Java ele pega todo esse contrato que nós criamos aqui, tá? Esses atributos e os comportamentos, e ele salva dentro da memória, uma área específica da JVM, ele salva de fato um objeto concreto com base no que nós atribuímos dentro da nossa classe. Por isso que eu falei para vocês, a classe em si, ela não é um objeto, ela é apenas um contrato. E quando eu dou um new tipo da classe, ou seja, um new guarda-roupa, de fato vai existir um objeto concreto do tipo guarda-roupa, ou seja, a classe ela define um tipo de objeto, e aí vai existir um objeto concreto do tipo guarda-roupa dentro do espaço de memória que a JVM usa na nossa máquina, tá certo? Então, ó, como eu já tenho isso aqui, eu posso fazer gr. Claro, né? Não vai completar porque eu não estou na minha IDE. E o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou, só para vocês verem o nosso método funcionando, eu vou pegar os nossos portas abertas, tá? E vou criar um new int com 5 posições. Eu acho que é assim, tá, pessoal? A gente tem uma aula sobre arrays, mas eu confesso para vocês que como eu uso muito pouco arrays, eu uso mais ArrayList, eu nunca me lembro se é isso mesmo. Vamos aqui para nossas aulas. Cadê? Home. Projects. Eu programando. Aulas. Tá aqui. Desse cara. Home Projects. Eu programando. Aulas. Ixi, claro, né? Tem que navegar para o... Aí eu vou dar um javac, não é aula, é guarda-roupa.java, tá? Se tiver certo aquela estrutura lá, ele deve compilar. Então é sinal que deve estar certo o que eu estava fazendo, tá? Como eu setei do tipo inteiro, sem ser um integer, sem ser um objeto, o tipo inteiro primitivo, volte lá na aula sobre primitivo se você ainda não entendeu isso. Todos os valores dentro desse array, obrigatoriamente, eles vão estar com o valor 0, tá? Então, se eles vão estar com o valor 0, é sinal que todas as portas, automaticamente, quando eu criar esse cara aí, as portas elas estão fechadas. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou dar agora um gr. Aí eu vou chamar o método abrir porta, passando o valor 0. Por que eu fiz isso aqui? Eu não sei. Tá? Lembrando, por que eu estou abrindo a porta 0, pessoal? Se você também não entendeu, volte aqui no canal, ó, eu tenho o Java 1.1, no qual eu falo sobre arrays. E aqui você vai achar o seguinte: quando eu falo sobre arrays, eu explico que quando a gente seta um valor dentro de um array 5,
Na verdade, o array ele vai criar 5 posições. Criei 5, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Só que a primeira posição do array é 0, a segunda é 1, a terceira é 2, a quarta é 3 e a quinta é 4, tá? Então, quando eu estou passando que eu estou querendo fechar a porta de número 0, na verdade é porque eu estou indicando o array, tá? A posição 1 do array. Eu podia aqui criar um esquema, por exemplo, eu quero que o cara passe a porta 1 de 1 até 5, ou de 1 até, sei lá, número de portas que vai conter o guarda-roupa. Isso é um outro tratamento que a gente pode fazer. A gente pode realmente verificar aqui, ó. Agora aqui pode ser importante. Ao invés de ter portas, na verdade, né? Eu vou ter um número portas mesmo, né? E aí o que eu posso fazer? Eu posso verificar se a porta que o usuário está passando no parâmetro, ela é maior que o número de portas que tem no meu guarda-roupa. E aí eu posso dar um erro. Eita, você está tentando abrir uma porta que não existe. Mas isso a gente vai fazer na próxima aula. Então, por hora, bora lá, pessoal. Eu estou tentando abrir a porta 0. Tá? O que vocês acham que vai acontecer agora quando eu compilar o programa e quando eu executá-lo? Olha, ele me disse que a porta 0 foi aberta. Para vocês verem isso aqui funcionando direitinho, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for no meu array, tá? De porta em portas abertas, tá? E eu vou simplesmente imprimir as minhas portas. Tá? Então vamos lá de novo. Eu nem sei se eu posso fazer isso. Não é referenciando. Claro que não, né, pessoal? Portas abertas não era estático, tá? E eu estava tentando acessar dentro do meu método estático. Lá na frente vocês vão entender isso. Porque na verdade eu tenho que pegar o portas abertas que está dentro do meu objeto guarda-roupa, tá? Que foi ele que nós setamos aqui em cima. Vocês vão entender isso a partir das próximas aulas, tá? Então agora eu vou só imprimir esse cara aqui pra gente ver funcionando. Nem sei se vai funcionar como eu quero. Aí funcionou, ó. O que aconteceu? Como eu imprimi o meu array lá, eu vi o seguinte, ó. A primeira porta, ela foi aberta. Eu vou mudar meu programa, tá? Eu vou colocar a terceira porta também aberta, que é a minha porta de número 2, tá? Quando eu compilar aqui, ó, a porta 0 foi aberta e a porta 2 foi aberta, tá? A porta 1, a porta 3 e a porta 4, elas continuam fechadas. E olha só, pessoal, só para não ficar a dúvida aí, o que é isso aqui, Adriano? A gente nunca tinha visto esse for aqui, tá? Só um acrescento na aula aí. Isso aqui é uma outra maneira, um pouquinho mais rápida de fazer um for. Você lembra como era originalmente o nosso for? Que a gente foi ensinado na aula, né? Era for int e recebendo 0, né? Aí a gente passava uma segunda condição, i menor que, aí eu ia ter que passar o gr portas abertas ponto length, né? E aí eu ia ter que dizer, passar a estrutura de acréscimo, né, do nosso método, i++, né? E aí aqui dentro eu ia pegar eu ia imprimir para vocês através do system out println,
eu ia imprimir para vocês, ao invés de só passar um inteiro, eu ia ter que chamar o gr ponto portas abertas e, né? E aí ele ia iterar sobre o nosso array e ele ia sair mostrando item a item com base nessa condição aqui que nós criamos, tá? Com base nesse meu i, ia entrar no for, ia verificar o tamanho, né? E ele ia sempre no final acrescentar mais um. Se você não entendeu nada do que eu falei, você também pulou a nossa última aula explicada, que é a aula 7. Volta lá e recapitula, porque tá tudinho lá explicando essa estrutura aqui, tá? Então, a forma mais inteligente de fazer o for, olha só, eu tô só dizendo o seguinte, ó. Sabe aquele meu array, né? Tu vai iterar sobre esse array, ou seja, você vai passar item a item desse array, e cada vez que você passar num elemento desse array, você vai jogar, aqui é 2 pontos mesmo, viu, pessoal? É um dos únicos locais do Java, acho que é o único. Não, tem mais um agora, é uma estrutura que nós vamos trabalhar mais para frente, mas é um dos únicos locais do Java que você usa os 2 pontos, né? Junto com o if ternário também. E aí você vai pegar e vai dizer assim, seguinte, ó, para cada elemento desse array, sempre que você entrar no meu for, você joga ele dentro desse inteiro aqui, porta, tá? E toda vez que eu entrar no array, que eu voltar para cá, esse inteiro porta é setado com a próxima posição do array. E tudo que eu fiz aqui foi imprimir o valor da nossa porta. Então, se eu vier aqui, ó, e dar um gr.abrir porta 4, agora quando eu salvar, tá? Nós vamos compilar e executar. Então, ó, a primeira porta foi aberta, a porta do meio está aberta e a última porta também está aberta. Tá, pessoal? Então, olha só, eu vou fazer uma alteração aqui e vou deixar a alteração para vocês verificarem. Eu vou mudar o gr e vou mandar abrir a porta 5. Opa! Eu quero que vocês façam esse teste, me digam o que vai acontecer e já pensem numa solução de como você resolveria esse problema, tá? Eu vou colocar aqui resolver na próxima aula e nós vamos trabalhar a solução desse problema na nossa próxima aula, tá certo, pessoal? Mas eu quero que antes da próxima aula vocês já tenham tentado resolver e já tenham colocado aí, coloquem aí a solução dos problemas para mim, tá? E a gente vai vendo juntos como que você resolver esse problema. Uma última dica, tá, pessoal? Se vocês quiserem realmente fazer os testes, usem essa ferramenta aqui, tá? Pastebin. O que o Pastebin faz pra gente? Tá? Ele é basicamente uma ferramenta onde você pode, ao invés de você vir aqui no YouTube, no canal, bora pegar, por exemplo, aqui a aula 1, tá? E ao invés de você vir aqui adicionar um comentário, colocar a sua classe aqui, a classe da sua solução, aqui num comentário, não, você não faz isso, tá? Você vem aqui no Pastebin, tá? Aí você vai achar aqui, ó, ele tá pedindo um new path, já tá até aqui, né? New path. Aí ele quer saber qual o highlight. Ah, é Java, tá? Expira. Não, nada disso aqui importa. Aí você vai escrever a sua classe aqui, tá? Na verdade, você vai escrever lá no Sublime, tá? Você vai escrever no Sublime ou no seu editor ou na sua IDE. Se você já usa uma IDE, se você já é um usuário mais avançado, já pesquisou, já sabe que você pode usar um Eclipse, um NetBeans, o que quer que seja, e você tá a fim de usar a IDE. Por sinal, vou fazer uma aula só sobre IDEs e colocar lá para vocês, tá, pessoal? Então, se você já está usando alguma ferramenta ou outro tipo de ferramenta, você vai terminar, aí você vai colar todo o código aqui, tá? Vai vir aqui no Pastebin. Opa, salvou. Tá vendo? Ele tá pedindo para criar um novo path aqui, mas eu acho que não é necessário não, né? Tá, eu acho que é isso aqui.
Bora lá, never. Eu tenho que criar, tá? Aí ele criou aqui para mim. Você pode dar um nome aqui pro seu pass, tá? Ó, o fato é que ele deixa aqui bonitinho pra gente qual que é o pass. E aí o que você faz? Você copia o link, tá? E tudo que você precisa colocar aqui no comentário é o link. E aí você vem aqui e coloca: Adriano, meu código não rodou. Ou então avalia e me dá o feedback. Entendeu? E aí eu vou vendo junto com você. Eu venho aqui, só vou ter o trabalho de clicar no link e ver exatamente o que você fez. E aí eu posso estar dando feedback para vocês de forma bem direta. Tá, pessoal? Então, uma dica aí, tá? E espero que vocês tenham gostado da aula. Estudem, tá? Estudem sobre o método. Espero que vocês tenham entendido o que é que faz um método, tá? Na próxima aula a gente vai fazer o fechar porta. A gente vai entender, a gente vai corrigir esse problema aqui, tá? O objeto em si eu vou colocar numa aula mais para frente, onde nós vamos começar a realmente falar de objeto. Vocês viram por que eu demorei a fazer muito essa aula da primeira vez? Eu tentei explicar tudo de uma vez só. É muito conceito. Na verdade, eu vou falar sobre os métodos, explorar os métodos. A gente vai consertar esse problema aqui e nós vamos começar a falar sobre os tipos, porque eles são muito importantes para as nossas classes, tanto para os nossos atributos quanto para os nossos métodos. Tá certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o feedback. Não esquece de curtir o vídeo. Me ajuda. O YouTube ele só lhe avisa das próximas aulas se tiver clicado no botão curtir. É assim que eles estão funcionando. Ativa o sininho também para receber notificações. Tá, pessoal? Se não gostou de alguma coisa, se não gostou do método, coloca aí. Deixa, mas só vou te pedir o seguinte: se não colocou, pode dar o dislike, mas explica por que está dando dislike. Eu acho muito importante sempre pedir esse feedback de vocês. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Não esquece de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que está querendo aprender programação. Se está querendo aprender a programar, manda para cá pro canal. Pede o feedback da pessoa e aí juntos a gente vai construindo um conteúdo cada vez melhor para vocês, tá, pessoal? Esse conteúdo ele só faz sentido se ele estiver ajudando vocês a aprenderem programação. Isso aqui não foi criado para mim. Isso aqui foi criado para que vocês aprendam a programar, tá certo, pessoal? Então, muito obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima aula.